Questão 16. A verdade. Em 8 artigos. Como o objeto da ciência é o verdadeiro, depois de considerar a ciência de Deus, é preciso inquirir sobre a verdade. Sobre isso são 8 as perguntas. 1. A verdade se encontra na coisa ou apenas no intelecto? 2. Está no intelecto somente quando ele compõe e divide? 3. O verdadeiro comparado com o ente. 4. O verdadeiro comparado com o bem. 5. Deus é a verdade. 6. Todas as coisas são verdadeiras em razão de uma única verdade ou de muitas? 7. A verdade é eterna? 8. É imutável? Artigo 1º. A verdade está apenas no intelecto? Quanto ao primeiro artigo, assim se procede. Parece que a verdade não está apenas no intelecto, mas principalmente nas coisas. 1. Com efeito, Agostinho nos Solilóquios rejeita esta definição da verdade. O verdadeiro é o que se vê. Porque nesse sentido, as pedras que se encontram nas profundezas da terra não seriam pedras de verdade, porque não são vistas. Ele rejeita também esta outra definição. O verdadeiro é o que aparece como tal ao sujeito que conhece, se este quer, e pode conhecê-lo. Porque nesse sentido nada seria verdadeiro se ninguém pudesse conhecê-lo. Ele assim define o verdadeiro. O verdadeiro é o que é. Parece, portanto, que a verdade está nas coisas e não no intelecto. 2. Além disso, tudo o que é verdadeiro pela verdade. Assim, se a verdade está unicamente no intelecto, nada será verdadeiro a não ser a medida que é conhecido. Ora, este é o erro dos antigos filósofos ao dizerem: Tudo o que parece é verdadeiro. segue-se que proposições contraditórias seriam simultaneamente verdadeiras, desde que tais proposições parecessem a diversas pessoas simultaneamente verdadeiras. 3. Ademais, O que faz que uma coisa seja tal o é mais do que ela. proclamam os primeiros analíticos. Ora, Pelo fato de que uma coisa é ou não é. A opinião ou a palavra a ela referente será verdadeira ou falsa. diz o filósofo no livro das categorias. Logo, a verdade se encontra mais nas coisas do que no intelecto. Em sentido contrário, o filósofo declara, no livro 6 da Metafísica: O verdadeiro e o falso não estão nas coisas, mas no intelecto. respondo. Assim como chamamos bem aquilo a que tende o apetite, chamamos verdade aquilo a que tende o intelecto. Há, no entanto, uma diferença entre o apetite e o intelecto, ou qualquer outro modo de conhecer. O conhecimento consiste em que o conhecido está naquele que conhece, ao passo que a apetência consiste na inclinação do sujeito para aquilo que o trai. Assim, o termo do apetite, que é o bem, se encontra na coisa que atrai.
ao passo que o termo do conhecimento, a verdade, está no intelecto. Ora, do mesmo modo que o bem está na coisa, enquanto ordenada ao apetite, e por isso a razão da bondade passa da coisa que atrai ao apetite, de modo que o apetite se diz bom, conforme é do bem. Assim também o verdadeiro, estando no intelecto, à medida que ele se conforma com a coisa conhecida. É necessário que a razão de verdadeiro passe do intelecto à coisa conhecida, de modo que esta última seja dita verdadeira na medida em que tem alguma relação com o intelecto. Esta coisa conhecida, todavia, pode se referir ao intelecto por si ou por acidente. Ela se refere por si ao intelecto quando dele depende segundo o seu ser. Ela se refere por acidente ao intelecto, pelo qual ela é cognoscível. Como se disséssemos que a casa se refere por si ao intelecto de seu artífice, e se refere por acidente ao intelecto, do qual não depende. Ora, o juízo sobre uma coisa não se faz em razão do que lhe é acidental, e sim do que lhe é essencial. Portanto, uma coisa é verdadeira, absolutamente falando, segundo a relação com o intelecto de que depende. Eis porque as produções da arte são verdadeiras com relação a nosso intelecto. Por exemplo, uma casa é verdadeira quando se assemelha à forma que está na mente do artífice. Uma frase é verdadeira quando é o sinal de um conhecimento intelectual verdadeiro. Assim também, as coisas naturais são verdadeiras na medida em que se assemelham às representações que estão na mente divina. Uma pedra é verdadeira quando tem a natureza própria da pedra, preconcebida como tal pelo intelecto divino. Assim, a verdade está principalmente no intelecto, secundariamente nas coisas, na medida em que se referem ao intelecto, como a seu princípio. É por tudo isso que a verdade é definida diversamente. Agostinho, em seu tratado da verdadeira religião, assim a define. A verdade é aquilo pelo qual é manifesto o que é. Hilário. O verdadeiro é a declaração ou a manifestação do ser. E isso cabe à verdade no intelecto. Quanto à verdade da coisa enquanto ordenada ao intelecto, cabe outra definição de Agostinho. A verdade é a perfeita semelhança com o princípio, sem nenhuma dessemelhança. A esta de Anselmo. A verdade é a retidão que só a mente percebe. Pois algo é reto quando concorda com seu princípio. Ainda esta definição de Avicena. A verdade de cada coisa consiste na propriedade do seu ser, que lhe foi conferido. Quanto à definição, A verdade é a adequação da coisa e do intelecto. ela pode se referir tanto a um quanto a outro aspecto da verdade. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que Agostinho fala da verdade da coisa, excluindo da razão desta verdade a relação com nosso intelecto, pois o que é acidental exclui-se de qualquer definição. Quanto ao segundo, deve-se dizer que os filósofos antigos não faziam proceder as espécies das coisas naturais de um intelecto, mas do acaso. E como consideravam que o verdadeiro implica uma relação com o intelecto, viam-se obrigados a estabelecer a verdade das coisas
em sua relação com o intelecto. Daí se seguiam inconvenientes que o filósofo denuncia no livro 4 da Metafísica. Esses inconvenientes, porém, não acontecem se fazemos consistir a verdade das coisas na relação com o intelecto divino. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que, ainda que a verdade de nosso intelecto seja causada pela coisa, não se segue que a razão da verdade se encontre primeiro na coisa. Assim como a razão da saúde não se encontra primeiro no remédio, e sim no animal. É a virtude ativa do remédio, não sua saúde, que causa a saúde, pois trata-se de um agente não unívoco. Assim também é o ser da coisa, e não sua verdade, que causa a verdade no intelecto. Por isso diz o filósofo: Uma opinião ou uma palavra é verdadeira porque a coisa é, e não porque a coisa é verdadeira. Artigo 2º. A verdade está no intelecto, que compõe e divide? Quanto ao segundo, assim se procede. Parece que a verdade não está apenas no intelecto, que compõe e divide. Com efeito, para o filósofo, no tratado sobre a alma, Os sentidos são sempre verdadeiros quando percebem seus sensíveis próprios, assim como o intelecto quando percebe a essência de uma coisa. ora, a composição e a divisão não se encontram nem no sentido, nem no intelecto que conhece a essência. Logo, a verdade não está apenas no ato do intelecto, que compõe e divide. 2. Além disso, Isaac define a verdade como a Adequação da coisa e do intelecto. Ora, assim como o entendimento de objetos complexos podem adequar-se às coisas, da mesma forma o entendimento de objetos não complexos, e também o sentido que sente a coisa como ela é. Logo, a verdade não está apenas no ato do intelecto, que compõe e divide. Em sentido contrário, o filósofo afirma no livro 6 da Metafísica que a respeito dos objetos simples e da essência, não há verdade nem no intelecto, nem nas coisas. Respondo. A verdade, como foi dito, segundo sua razão primeira, está no intelecto. Qualquer coisa é verdadeira na medida em que possui a forma própria de sua natureza. É necessário, portanto, que o intelecto em ato de conhecer seja verdadeiro, tanto quanto nele se encontre a semelhança da coisa conhecida, semelhança que é sua forma enquanto é aquele que conhece. Eis porque se define a verdade pela conformidade do intelecto e da coisa. Daí, resulta que conhecer tal conformidade é conhecer a verdade. Ora, esta conformidade, o sentido não a conhece de modo algum, pois ainda que o olho tenha a semelhança do que é visível, não conhece a relação entre a coisa vista e o que dela apreende. Quanto ao intelecto, ele pode conhecer sua conformidade com a coisa inteligível. No entanto, não é pelo fato de conhecer a essência da coisa que ele apreende essa conformidade, mas quando julga que a coisa assim é, como é a forma que dela apreendeu. É então que começa a conhecer e a dizer o verdadeiro. E isto faz compondo e dividindo, pois em qualquer proposição, a forma significada pelo predicado ou é afirmada da coisa, significada pelo sujeito, ou então é dela negada. Por conseguinte, compreende-se que o sentido é verdadeiro
a respeito de alguma coisa, ou que o intelecto o seja conhecendo a essência, mas não que conheça ou diga a verdade. O mesmo acontece com as palavras, compostas ou simples. Portanto, a verdade pode estar no sentido ou no intelecto, que conhece a essência, como em uma coisa verdadeira. Não, porém, como o conhecido se encontra naquele que conhece, o que implica o termo verdadeiro. A perfeição do intelecto é o verdadeiro enquanto conhecido. Por essa razão, para falar com propriedade, a verdade está no intelecto que compõe e que divide, não nos sentidos, tampouco no intelecto que conhece a essência. Com isso, ficam dadas as respostas às objeções. Artigo 3º. O verdadeiro e o ente são entre si convertíveis? Quanto ao terceiro, assim se procede. Parece que o verdadeiro e o ente não são entre si convertíveis. 1. Com efeito, o verdadeiro está propriamente no intelecto, como já foi dito. Ora, o ente está propriamente nas coisas. Logo, não são convertíveis. 2. Além disso, o que se estende ao ente e ao não ente não é convertível com o ente. Ora, o verdadeiro se estende ao ente e ao não ente, pois é verdadeiro ser aquilo que é, e não ser aquilo que não é. Logo, o verdadeiro e o ente não são convertíveis. Ademais, coisas que se referem segundo o antes e o depois não parece que sejam entre si convertíveis. Ora, o verdadeiro parece anterior ao ente, pois o ente não conhece senão sob a razão de verdadeiro. Logo, não parece que sejam convertíveis. Em sentido contrário, o filósofo diz no livro 2 da Metafísica que é a mesma a ordem das coisas no ser e na verdade. Respondo. Assim como o bem tem a razão de ser atrativo, assim o verdadeiro está ordenado ao conhecimento. Ora, na medida em que uma coisa participa do ser, nessa mesma medida, ela é cognoscível. Por essa razão, se diz no Tratado sobre a Alma. A alma é, de certo modo, tudo. Segundo o sentido e segundo o intelecto. Daí resulta que, assim como o bem é convertível ao ente, assim o é o verdadeiro. Contudo, assim como o bem acrescenta ao ser a razão de ser atrativo, assim também o verdadeiro acrescenta ao ser uma relação com o intelecto. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que, como foi dito, o verdadeiro está nas coisas e no intelecto. O verdadeiro que está nas coisas é convertível com o ente segundo a substância. Mas o verdadeiro que está no intelecto é convertível com o ente, como o que manifesta é convertível com o que é manifestado. Pois isto pertence à razão do verdadeiro, como foi dito. Poder-se-ia dizer ainda que o ente, como o verdadeiro, está nas coisas e no intelecto. Ainda que o verdadeiro se encontre principalmente no intelecto e o ente principalmente nas coisas. É assim porque o verdadeiro e o ente diferem quanto à razão. Quanto ao segundo, deve-se dizer que o não ente não tem em si algo pelo qual possa ser conhecido. É conhecido na medida em que o intelecto o torna cognoscível. O verdadeiro se funda no ente, enquanto o não ente é um ente de razão, isto é, apreendido pela razão. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que quando se diz que o ente só pode ser apreendido sob a razão de verdadeiro, isto se pode compreender de duas maneiras. Primeira,
o ente não é apreendido se a razão de verdadeiro não se segue à apreensão do ente. E neste sentido, a afirmação é exata. Mas poder-se-ia também compreender que o ente não pode ser apreendido sem que seja apreendida a razão de verdadeiro. E isto é falso. Ao contrário, o verdadeiro não pode ser apreendido se não se apreende a razão do ente, pois o ente está incluído na razão de verdadeiro. O mesmo acontece se relacionamos o inteligível ao ente. Não se pode conhecer o ente sem que seja inteligível. E, no entanto, pode-se conhecer o ente sem que seja conhecida sua inteligibilidade. E, igualmente, o ente que o intelecto conhece é verdadeiro. Mas, conhecendo o ente, não se conhece o verdadeiro. Artigo 4º. O bem, segundo a razão, é anterior ao verdadeiro? Quanto ao quarto, assim se procede. Parece que o bem, segundo a razão, não é anterior ao verdadeiro. 1. Com efeito, vê-se no livro 1 da Física que o mais universal é anterior segundo a razão. Ora, o bem é mais universal do que o verdadeiro, pois o verdadeiro é um certo bem, a saber, do intelecto. Logo, o bem, no plano da razão, é anterior ao verdadeiro. 2. Além disso, o bem está nas coisas. O verdadeiro, na composição e na divisão do intelecto, como foi dito. Ora, o que está nas coisas é anterior ao que está no intelecto. Logo, segundo a razão, o bem é anterior ao verdadeiro. 3. Ademais, a verdade é uma espécie de virtude, como diz o livro 4 da Ética. Ora, a virtude está compreendida na categoria de bem, sendo, segundo Agostinho, uma boa qualidade da mente. Logo, o bem é anterior ao verdadeiro. Em sentido contrário, o que está em um maior número de coisas é anterior, segundo a razão. Ora, o verdadeiro se encontra em coisa em que não existe o bem. Por exemplo, nas entidades matemáticas. Logo, o verdadeiro é anterior ao bem. Respondo. Ainda que o bem e o verdadeiro, quanto ao supósito, sejam convertíveis com o ente, contudo diferem quanto à razão. E sob este aspecto, o verdadeiro, absolutamente falando, é anterior ao bem. 2 argumentos o provam. Primeiro, pelo fato de que o verdadeiro está mais próximo do ente, que é anterior, do que o bem. O verdadeiro concerne ao próprio ser de maneira absoluta e imediata, ao passo que a razão do bem é consecutiva ao ser, enquanto ele é, de certo modo, perfeito, pois é assim que é atrativo. Em segundo lugar, o conhecimento naturalmente precede o apetite. Logo, como o verdadeiro concerne ao conhecimento e o bem ao apetite, o verdadeiro segundo a razão será anterior ao bem. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que a vontade e o intelecto se incluem mutuamente, pois o intelecto conhece a vontade e a vontade quer que o intelecto conheça. Assim, entre as coisas que se referem ao objeto da vontade, estão compreendidas igualmente as coisas do intelecto e vice-versa. Por conseguinte, na ordem das coisas atrativas, o bem se apresenta como universal e o verdadeiro como particular. Mas na ordem dos inteligíveis, é o contrário. Logo, pelo fato de que o verdadeiro é um certo bem, segue-se que o bem é anterior na ordem do que é atrativo, mas não de modo absoluto.
Quanto ao segundo, deve-se dizer que é anterior segundo a razão, o que por primeiro se apresenta ao intelecto. Ora, o intelecto apreende primeiro o ente. Em seguida, apreende que conhece o ente. Em terceiro, apreende que tende para o ente. Portanto, a razão de ente é primeira, a de verdadeiro, segunda, é a de bem, terceira, embora o bem esteja nas coisas. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que a virtude chamada verdade não é a verdade em geral, mas a verdade particular, segundo a qual o homem se mostra tal qual é, em palavras e em atos. A verdade da vida é tomada em sentido particular, segundo o qual o homem realiza na vida aquilo a que foi ordenado pelo intelecto divino, como já foi dito que a verdade está nas demais coisas. Quanto à verdade da justiça, ela consiste em que o homem assegura o que deve aos outros, segundo a lei. Não se deve, portanto, a partir dessas verdades particulares, passar à verdade geral. Artigo 5º. Deus é a verdade? Quanto ao quinto, assim se procede. Parece que Deus não é a verdade. 1. Com efeito, a verdade consiste na composição ou na divisão do intelecto. Ora, em Deus não há composição nem divisão. Logo, nele não há verdade. 2. Além disso, segundo Agostinho, a verdade é a semelhança do princípio. Ora, em Deus não há semelhança de princípio. Logo, em Deus não há verdade. 3. Ademais, tudo o que se diz de Deus, disse dele como da causa primeira de tudo. Como o ser de Deus é a causa de todo o ser, e sua bondade é causa de todo o bem. Logo, se em Deus há verdade, tudo o que é verdadeiro será por ele. Ora, que alguém peque é verdade. Logo, será por Deus, o que evidentemente é falso. Em sentido contrário, diz o Senhor no Evangelho de João: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Respondo. Como foi dito, a verdade se encontra no intelecto, segundo apreende uma coisa tal qual é, e encontra-se na coisa, segundo tem o ser, que pode se conformar ao intelecto. Ora, isso se encontra ao máximo em Deus, pois não apenas seu ser é conforme a seu intelecto. Ele é sua própria intelecção, e essa é a medida e a causa de qualquer outro ser e de qualquer outro intelecto. Ele próprio é seu ser e sua intelecção. Segue-se que não somente a verdade está nele, mas que ele próprio é a suprema e primeira verdade. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que, embora no intelecto divino não haja composição e divisão, entretanto, por sua inteligência simples, julga tudo e conhece todos os objetos complexos. E é assim que a verdade está em seu intelecto. Quanto ao segundo, deve-se dizer que a verdade de nosso intelecto está em conformidade a seu princípio, a saber, as coisas de que recebe o conhecimento. A verdade das coisas, por sua vez, está em sua conformidade ao princípio dela, a saber, o intelecto divino. Mas, para falar com exatidão, isto não pode ser dito da verdade divina, a não ser talvez que se aproprie a verdade ao Filho, que tem um princípio. Se falamos, porém, da verdade no sentido essencial, isso é incompreensível, a menos que a proposição afirmativa
seja explicada pela negativa, como quando se diz: o Pai é por si mesmo, porque não é por um outro. Assim também, se pode dizer que a verdade divina é a semelhança do princípio, enquanto o ser de Deus não é de semelhança de seu intelecto. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que o não-ente e as privações não têm verdade por si mesmos, mas apenas pela apreensão do intelecto. Ora, toda a apreensão do intelecto tem a Deus por causa, de modo que tudo o que há de verdade em minha proposição, este ato de fornicar, é verdadeiro, tem totalmente a Deus por causa. Mas, se argumenta, logo o ato de fornicar tem a Deus por causa, tem-se o sofisma de acidente. Artigo 6º. Todas as coisas são verdadeiras, em razão de uma única verdade? Quanto ao sexto, assim se procede. Parece que há uma única verdade em razão da qual todas as coisas são verdadeiras. 1. Porque, segundo Agostinho, Nada é maior do que a mente humana, exceto Deus. ora, a verdade é maior do que a mente humana. Se não fosse assim, a mente seria juiz da verdade, quando de fato ela julga, segundo a verdade, e não segundo ela mesma. Logo, Deus é a única verdade. Logo, não há outra verdade além de Deus. 2. Além disso, Anselmo diz no livro sobre a verdade que a verdade se refere às coisas verdadeiras, como o tempo às coisas temporais. Ora, existe apenas um tempo de todas as coisas temporais. Logo, só há uma verdade pela qual tudo é verdadeiro. Em sentido contrário, no Salmo 11 se declara: As verdades desapareceram dos filhos dos homens. Respondo. Em certo sentido, e em outro não, existe uma única verdade pela qual tudo é verdadeiro. Para evidenciá-lo, é preciso saber que quando algo é atribuído a muitos de modo unívoco, isso se encontra segundo sua razão própria em cada um. Por exemplo, animal em cada espécie de animal. Quando, porém, algo é dito de muitos analogicamente, isso se encontra, segundo sua razão própria, em um único deles, em função do qual os outros são denominados. Assim, sadio é dito do animal, da urina e do remédio. Não que a saúde exista apenas no animal, mas em função da saúde do animal. O remédio é dito sadio enquanto é causa desta saúde, e a urina enquanto é sinal dela. E ainda que a saúde não se encontre nem no medicamento, nem na urina, pode existir em um e em outra algo, graças ao qual um causa e a outra significa a saúde. Ora, foi dito que a verdade se encontra por primeiro no intelecto e posteriormente nas coisas, na medida em que estas se referem ao intelecto divino. Portanto, se falamos da verdade enquanto está no intelecto, segundo sua própria razão, então existe em intelectos criados muitas verdades, e também no mesmo intelecto, de acordo com a pluralidade de coisas conhecidas. É o que leva a glossa a dizer, comentando as palavras do Salmo 11. As verdades desapareceram dos filhos dos homens, etc. Que de uma mesma verdade divina resultam várias verdades. Como de um rosto do homem, resultam muitas semelhanças no espelho. Se, porém, falamos da verdade
enquanto está nas coisas. Então todas as coisas são verdadeiras em razão de uma única e primeira verdade, a que cada uma é assemelhada segundo seu modo de ser. Conclui-se assim que, embora existam muitas essências ou formas das coisas, no entanto, a verdade do intelecto divino é única, e por ela todas as coisas são denominadas verdadeiras. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que a alma julga todas as coisas, não segundo uma verdade qualquer, mas segundo a verdade primeira, enquanto nela se reflete, como em um espelho, segundo os inteligíveis primeiros. Segue-se, pois, que a verdade primeira é maior do que a alma, e, no entanto, a verdade criada, que se encontra em nosso intelecto, é maior também do que a alma. Não, porém, de modo absoluto, mas sob certo aspecto, enquanto é sua perfeição. Nesse sentido, poder-se-ia dizer também da ciência, que é maior do que a alma. É verdade, contudo, que só Deus entre os subsistentes é maior que a mente racional. Quanto ao segundo, deve-se dizer que o que diz Anselmo só é verdadeiro quando as coisas afirmadas verdadeiras em relação ao intelecto divino. Artigo 7º. A verdade criada é eterna? Quanto ao sétimo, assim se procede. Parece que a verdade criada é eterna. 1. Com efeito, Agostinho afirma: Nada é mais eterno do que a definição do círculo, e que 2 mais 3 são 5. Ora, estas verdades são verdades criadas. Logo, a verdade criada é eterna. 2. Além disso, o que é sempre é eterno. Ora, os universais estão em toda parte e sempre, portanto, são eternos. Logo também, o verdadeiro é ao máximo universal. 3. Ademais, o que é verdadeiro no momento presente foi sempre verdadeiro e seria verdadeiro. Ora, assim como a verdade de uma proposição no presente é uma verdade criada, assim também a verdade de uma proposição no futuro. Logo, alguma verdade criada é eterna. 4. Ademais, o que não tem princípio nem fim é eterno. Ora, a verdade dos enunciados não tem nem princípio nem fim, porque se a verdade começou, não tendo existido antes, era verdadeiro que a verdade não existia. E como era verdadeiro por alguma verdade, então havia verdade antes de que começasse a existir. Semelhantemente, supondo que a verdade tem um fim, segue-se que ela exista depois de ter cessado. Porque será verdadeiro que a verdade não existe. Logo, a verdade é eterna. Em sentido contrário, só Deus é eterno, como foi estabelecido acima. Respondo. A verdade dos enunciados não difere da verdade do intelecto, pois o enunciado está no intelecto e está na palavra, enquanto está no intelecto, em si mesmo contém a verdade, enquanto está na palavra. O enunciado diz-se verdadeiro na medida em que significa uma verdade no intelecto, não em razão de uma verdade que existiria no enunciado como em seu sujeito. Assim como se diz que a urina é sadia, não em razão da saúde que nela se encontrasse, mas em razão da saúde do animal que ela significa. De modo semelhante, foi dito acima que as coisas são denominadas verdadeiras pela verdade do intelecto. Então, se não houvesse intelecto eterno, não haveria verdade eterna. Como, porém, somente o intelecto divino é eterno, é apenas nele que a verdade é eterna.
não se segue daí que exista algo além de Deus que seja eterno, porque a verdade do intelecto divino é o próprio Deus, como já foi demonstrado. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que a definição do círculo e de 2 mais 3 são 5 é eterna na mente divina. Quanto ao segundo, deve-se dizer que se pode entender de duas maneiras: que algo exista em toda parte e sempre. Primeira, porque tem em si por onde se estender a todo tempo e lugar, como cabe a Deus estar em toda parte e sempre. Segunda, porque não tem em si por onde se determinar a tal lugar ou a tal tempo. E assim que matéria primeira se diz que é una, não porque possua uma única forma, como o homem é uno pela unidade de uma única forma, mas pela ausência de todas as formas que causam distinções. Assim, diz-se que todo universal está em toda parte e sempre, porque os universais fazem abstração do aqui e do agora, o que não significa que sejam eternos, a não ser em um intelecto, caso exista, que seja eterno. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que o que agora é, antes de ser, foi futuro, porque estava em sua causa, ser feito. Logo, afastada essa causa, o ser feito não seria futuro. Ora, só a causa primeira é eterna. Portanto, disso não se segue que sempre tenha sido verdadeiro, que aquilo que agora é tenha sido futuro, a não ser que estivesse determinado na causa eterna que aquilo seria futuro, e esta causa é somente Deus. Quanto ao quarto, deve-se dizer que como nosso intelecto não é eterno, a verdade dos enunciados que formamos não é eterna, mas um dia começou. E antes que essa verdade existisse, não era verdadeiro dizer que ela não era, a não ser que fosse dito pelo intelecto divino, o único em que a verdade é eterna. Agora, porém, é verdadeiro dizer que essa verdade não era então. E isto só é verdadeiro pela verdade presente, agora, em nosso intelecto, não por uma verdade que está na coisa. Porque esta é a verdade do não-ente. Ora, o não-ente não é verdadeiro por si mesmo, e só o é pelo intelecto que o apreende. Portanto, só é verdadeiro dizer que uma verdade não existia, se apreendermos seu não ser como anterior a seu ser. Artigo 8º. A verdade é imutável? Quanto ao 8º, assim se procede. Parece que a verdade é imutável. 1. Com efeito, diz Agostinho, A verdade não é igual à mente, pois seria mutável como ela. 2. Além disso, o que permanece depois de toda mudança é imutável. Por exemplo, a matéria primeira que é ingênita e incorruptível, porque permanece após toda geração e corrupção. Ora, a verdade permanece depois de toda mudança. Com efeito, após toda mudança é verdadeiro dizer isto é ou isto não é. Logo, a verdade é imutável. 3. Ademais, se a verdade de um enunciado muda, muda sobretudo em razão da mudança da coisa. Ora, desse modo não muda. Com efeito, segundo Anselmo, a verdade é uma certa retidão, consistindo em que uma coisa realiza o que dela está na mente divina. Ora, a proposição Sócrates está sentado recebe da mente divina o significado de que Sócrates está sentado. E ela significa isso, mesmo quando Sócrates não está sentado. Por conseguinte, a verdade da proposição
não muda de modo algum. 4. Ademais, onde há a mesma causa, aí também o mesmo efeito. Ora, uma mesma realidade é causa da verdade destas três proposições. Sócrates está sentado. Estará sentado. Esteve sentado. Logo, a verdade delas é a mesma. É preciso, no entanto, que uma dessas três proposições seja verdadeira. Por conseguinte, a verdade destas proposições permanece imutável. E pelo mesmo motivo, a verdade de qualquer outra proposição. Em sentido contrário, o Salmo 11 diz: As verdades desapareceram dos filhos dos homens. Respondo. Como já foi dito, a verdade está propriamente no intelecto, e as coisas se dizem verdadeiras pela verdade que está em algum intelecto. A mutabilidade da verdade deve, pois, ser considerada com relação ao intelecto, cuja verdade consiste em sua conformidade com as coisas que conhece. Ora, essa conformidade pode variar de duas maneiras, como toda outra semelhança, pela mudança de um de seus dois extremos. Assim, de uma maneira, a verdade varia quanto ao intelecto. Se a coisa permanecendo o que é, alguém acolhe outra opinião a seu respeito. De outra maneira, a verdade varia se a opinião permanecendo a mesma é a coisa que muda. Nesses dois casos, a mudança do verdadeiro ao falso. Entretanto, se existir um intelecto em que não possa haver nenhuma alternância de opinião, ou a cuja percepção coisa alguma pode escapar, a verdade nesse intelecto será imutável. Ora, assim é o intelecto divino, como ficou demonstrado pelo que precede. A verdade do intelecto divino é então imutável. A verdade, contudo, de nosso intelecto é mutável. Não que ela própria seja o sujeito dessa mudança, mas pelo fato de que nosso intelecto passa do verdadeiro ao falso. Pois é assim que as formas podem ser consideradas mutáveis. É segundo a verdade do intelecto divino que as coisas naturais são consideradas verdadeiras, e esta verdade é totalmente imutável. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que Agostinho fala da verdade divina. Quanto ao segundo, deve-se dizer que o verdadeiro e o ente são convertíveis entre si. Portanto, assim como o ente não se gera, nem se corrompe por si, mas por acidente, isto é, o que se gera ou se corrompe é este ou aquele ente, como se diz no livro 2 da Física. Assim também a verdade muda, não porque não exista mais nenhuma verdade, mas porque esta verdade, que antes existia, não existe mais. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que uma proposição não só é verdadeira, como outras coisas o são, a saber, na medida em que realiza aquilo que para ela ordenou o intelecto divino, mas é verdadeira de uma maneira especial, enquanto significa a verdade do intelecto. Esta verdade consiste na conformidade do intelecto e da coisa. Se essa conformidade desaparece, a verdade da opinião muda, e por conseguinte, a verdade da proposição. Por exemplo, a proposição Sócrates está sentado é verdadeira quando Sócrates está sentado, tanto pela verdade da coisa, enquanto ela é uma expressão significativa, quanto pela verdade da significação, enquanto exprime opinião verdadeira. Caso Sócrates se levante, a primeira verdade permanece, mas muda a segunda. Quanto ao quarto, deve-se dizer
que o fato de Sócrates estar sentado, que é a causa da verdade de proposição, Sócrates está sentado, não é considerado da mesma maneira enquanto Sócrates está sentado, depois que ele estava sentado, ou antes que se sentasse. Daí que a verdade assim causada seja considerada de diversas maneiras e é significada diversamente pelas proposições no presente, no passado e no futuro. Por conseguinte, se bem que uma dessas proposições seja verdadeira, não se pode concluir que a mesma verdade permaneça invariável.